Bem, oitavana, a gente vai ver um pouco sobre o fim da escravidão no Brasil. É uma história marcante, né, no nosso país, no mundo. Uma vez, né, que a gente viu como se deu o processo de escravidão lá no período das navegações ainda, né, no encontro, né, de vários outros continentes. Eis que se deu o processo de escravidão dos negros na África, principalmente na África subsaariana, que é a África negreira, como a gente viu em geografia, onde é a maior contingente de negro. E essas pessoas, né, esses seres humanos, que viveram de uma forma desumana ali, de século XV, XVI, XVII, XVIII, até século XIX, passaram por situações cruéis, né, nas mãos dos brancos, né? Essa questão da escravidão. E aí aqui no Brasil vai ter o fim da escravidão, mas antes há todo um processo para que isso de fato aconteça, né? Algumas coisas vão contribuir para que a escravidão tenha fim, né? São episódios tristes, né? Vivenciados pelos escravos, que também lutaram por essa liberdade, mas que derramaram muito sangue para que viessem a ter essa liberdade. Então, para iniciar, nós temos aí a pressão contra o tráfico de escravo. Isso data do século XIX, com a Revolução Industrial, que a gente já estudou. Houve a Revolução Industrial na Inglaterra, e a Inglaterra precisava expandir, né, seu comércio, precisava de pessoas, precisava de fortalecer, né, o sistema de capital aí iniciante. E aí vem a necessidade da abolição do fim do tráfico, quer dizer, de escravos. Então, há um caminho se abre, que é como diz, é necessário identificar as etapas que deram fim ao tráfico de escravo e começar pelas ações do governo da Inglaterra. Então, o governo da Inglaterra na época, lá no século XIX, começou com ações, né, que dava fim ao tráfico de escravo marítimo, em que vinha, né, nas navegações, traziam os negros na África para aqui, né, para o Brasil, para outros lugares também, né, do próprio continente americano, para trabalhar forçadamente. E a Inglaterra entrou em ação. Mas é claro que ela entrou, né, com interesse mesmo de expansão econômica da própria Inglaterra. E pessoas cativas, sem ganhar, elas não gerariam despesa, elas não gerariam, como eu posso dizer, não é nem despesa, não gerariam consumismo, digamos assim. Então, o consumismo, para existir, é necessário que haja capital. E a Inglaterra produzindo bastante precisava do mercado consumidor. Então, essa questão do tráfico negreiro era um problema, né? Era um empecilho para o desenvolvimento que a Inglaterra via e precisava passar por cima desse empecilho. E aí começou, né, os conflitos. Aí vem, né? Aí as mudanças na política inglesa em relação ao tráfico e ao escravismo têm gerado muitas discussões entre os historiadores. A explicação mais conhecida, defendida por uma parte dos historiadores, destaca basicamente os seguintes interesses econômicos da coroa burguesa inglesa. Os interesses que a coroa tinha da libertação, como eu já disse, dos escravos. Primeiro, ao abolir o tráfico em suas colônias, o governo inglês criou condições para que os colonos investissem os recursos antes aplicados na compra de escravizados na aquisição de produtos industrializados ingleses. Então, para de comprar escravo e vem investir, né, no que estava iniciando, que era a grande revolução industrial. E outro era o fim do tráfico nas Antilhas inglesas, obrigou os proprietários a empregar trabalhadores assalariados nos engenhos de açúcar. Como consequência, o açúcar antilhano se tornou mais caro que o brasileiro. No caso, tendo que pagar trabalhador, o açúcar será, né, encarecido, que vai aumentar as despesas. Mas aí era o objetivo da Inglaterra, né, que era a questão da Revolução Industrial, e ela precisava fazer com que isso, de fato, viesse à tona. E aí o que é que acontece, né? Diante dessas situações, né, de tantos conflitos, aí vem a extinção do tráfico de escravo. Então, qual foi a extinção do tráfico de escravo? Foi a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, essa lei determinada pela própria Inglaterra, né,
Foi uma cana de braço, na verdade, que a Inglaterra teve que arrumar, né, com os países que não queriam dar essa liberdade, não queriam acabar com o tráfico, mas aí, mesmo assim, manteve-se firme. Então, estava pondo fim no tráfico de escravos de negros, por exemplo, aqui para o Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de escravo, então não era mais para traficar escravo, não era mais para estar comprando escravo, pessoas, seres humanos na África. Essa era o que determinava a Lei Eusébio de Queiroz, né, criada pela Inglaterra. Se a Inglaterra pegasse, né, tinha lá as vigilâncias, se a Inglaterra pegasse qualquer país, né, fazendo esse tipo de coisa, de tráfico, colônia, ia lá e afundava o navio com tudo. Não tinha brincadeira, não. Aí vem, né, os efeitos do fim do tráfico. Aí tem os efeitos, né? Com a proibição do tráfico internacional, no caso mundial, os cafeicultores e outros fazendeiros tiveram de recorrer ao tráfico interno. Então, como não podiam trazer mais da África, então eles recorreram a escravo internamente, dentro do Brasil. Que no caso era um interprovincial, tipo, de São Paulo comprava em Pernambuco, de Pernambuco comprava na Paraíba, que antes eram província, né? E aqui o Brasil, por exemplo, era imperial, na época dessa que nós estamos falando do fim da escravidão. Então veio, né, a questão da... não podia mais traficar, trazer da África, então teriam que fazer o tráfico de negro aqui mesmo dentro do Brasil. E aí vai, né, pipocar movimentos abolicionistas, né, movimentos que vão vir aí, né, pessoas intelectuais, até próprios, posso dizer, fazendeiros também, que tinham uma mente ligada, né, os pensamentos, o conhecimento ligado ao iluminismo, né, fazem com que essas pessoas sentissem, né, por aquelas outras pessoas, os negros, no caso, que sofriam bastante. Então vem as causas abolicionistas, a briga pela abolição total. Aí vem, né, as causas abolicionistas. No ano de 1860, o movimento pela abolição ganhou força no país, principalmente depois da Guerra do Paraguai. Foi que intensificou o processo de abolição. Enquanto isso, gente, os negros, desde o século XVII, aliás, durante o século XVII mesmo, depois que Cabral chegou aqui ao Brasil, aí durante todo o século XVII, XVIII, XIX, teve a fuga dos negros. Eles não aguentavam e aí fugiam, e aí foi onde formaram os quilombos, né? Sendo que dentre esses quilombos, o maior foi o Quilombo dos Palmares, né? Tem a história do Quilombo dos Palmares, liderado por Gangazumba, por Zumbi, né? Que formaram, né, uma grande comunidade de negros e foi resistente durante muitos anos, durante muitos séculos, até o Quilombo dos Palmares. E aí, a exemplo do Quilombo dos Palmares, foram formados outros e outros quilombos, né, como a gente tem aqui em Cabrobó, né, o de Santana, o Jatobá, aqui em Salgueiro também tem Conceição das Crioulas, Contendas, Santana também. São os remanescentes de quilombos de muitos e muitos séculos de anos, quer dizer, os séculos atrás, né? Que vem ligado justamente a essa exploração desenfreada que eles sofriam. Então eles corriam, né, iam embora, fugiam para os quilombos. Então a abolição ela foi lenta e gradual, ela não aconteceu logo de fato. Começa, né, estoura, se intensifica os movimentos em 1860, como disse, com a Guerra do Paraguai. Aí nisso vem a Lei Rio Branco ou Lei do Ventre Livre, de 1871. E essa lei, ela declarava livre os filhos de mulheres escravizadas, os filhos nascidos a partir daquela data, de 1871. As crianças livres ficariam com suas mães até os 8 anos de idade e depois disso os senhores poderiam receber uma indenização do Estado ou exigir que os libertos trabalhassem para eles até completar os 21 anos. Era essa a situação da lei do ventre livre. Por isso que diz que foi lenta e gradual, né? É uma liberdade, não liberdade, né? Aí depois veio a lei Saraiva-Cotegipe, que é a lei dos sexagenários, de 1885. Essa lei declarava livre, né, todos os escravos com mais de 60 anos. Mas, em compensação, era raro chegar uma pessoa, um negro, a 60 anos de idade. Muito. Eles não aguentavam, eles morriam antes disso, né? Uma pessoa com 60 anos estava com aspecto de 150 anos.
Não é exagero não, é a realidade de tanto trabalho, né, forçado, açoites e tudo mais que eles tinham. E quando, né, eles sobreviviam a uma surra em Pelourinho. Então aí nós vimos a lei Eusébio de Queiroz, né, que era a proibição de tráfico de escravo no Atlântico, a lei Rio Branco, né, que é a lei do ventre livre, que era as crianças a partir de 8 anos, já entrava no processo de liberdade, e a lei sexagenários. Mas essas leis não eram suficientes para a libertação, né, para dar uma dignidade ao povo negro. Aí vem o antes e depois da abolição. Como eu falei, né, teve a formação de vários quilombos, estava se tornando muito intenso. Então, o que é que aconteceu? No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel de Bragança, ela estava substituindo provisoriamente o pai, que na época o imperador era Dom Pedro II. Dom Pedro II era pai da princesa Isabel. Ela assinou a Lei Áurea abolindo a escravidão no Brasil. Então, a princesa Isabel não assinou porque era boa, ela foi forçada a assinar, né? Diante de tantos movimentos, diante de tantos acontecimentos, né, fervorosos que estavam acontecendo em prol da abolição, da libertação dos escravos, então ela se sentiu obrigada a assinar a Lei Áurea e ao mesmo tempo causando um descontentamento, né, grande aos donos de fazenda com a Lei Áurea. E também, de certa forma, foi um problema. Porque, ó, veio a abolição, né, da Lei Áurea, em compensação, a abolição provocou um colapso na produção agrícola, como temia muitos cafeicultores, porque não ia ter mais gente para trabalhar de graça, eles teriam que pagar. Os ex-escravos não receberam, mesmo sendo libertos, mas não receberam nenhum tipo de indenização ou auxílio para recomeçar a vida longe do cativeiro. Assim, grande parte deles continuaram trabalhando para seus senhores. Não tinham o que fazer e terminaram sendo escravos. Porque os senhores dizem, ou vocês trabalham, então vocês vão morrer de fome. Então se submeteram, mesmo com a liberdade, a lei dava essa liberdade, mas eles não tinham o que fazer, não permaneciam cativos. Foi uma situação bem complicada. Para a monarquia, a abolição causou a perda de uma importante força de sustentação política. Setores agrários mais independentes do trabalho escravo, em particular os cafeicultores do Vale do Paraíba, sentiram-se traídos pelo governo, que acabou com a escravidão sem um programa de indenização aos proprietários. Nem os proprietários tiveram indenização, nem os escravos tiveram também indenização de nada. Após o dia 13 de maio, a monarquia estava com os dias contados no Brasil. Então, a abolição fortaleceu mais ainda os movimentos republicanos, porque atrelado à abolição havia o movimento republicano, que era fazer com que o Brasil deixasse de ser monarquia e passasse a ser república, que é o que a gente é até hoje. Então, veio a questão da lei das terras. Essa lei da terra era a possibilidade de os futuros imigrantes virarem proprietários, tornou-se remota, pois essa lei definia que as terras públicas deveriam ser vendidas por um preço relativamente alto, o que afastava os poceiros e imigrantes pobres. Além disso, estrangeiros que tiveram passagens financiadas para viajar ao Brasil só poderiam adquirir terras após 3 anos de estadia aqui, que foi aquela questão de tomar posse das terras do país. Então, com a abolição da escravatura, também abriu as portas do Brasil para os imigrantes. Então, várias pessoas de vários países vieram para cá. Entrou muito italiano, entrou muito alemão, entrou holandês, né? Entrou até do Oriente, asiáticos vieram para cá, e aí foi fortalecendo também a miscigenação do nosso país, né, com a entrada desses imigrantes, principalmente na região sul do Brasil. Garantiam a essas pessoas uma condição melhor de vida, né? Ou eles imaginavam também isso, né, que vindo para cá iriam... E, na verdade, não foi bem assim. Então, com a abolição da escravatura, muitos cafeicultores, acredito que revoltados, não sei, preferiram que viessem pessoas de fora trabalhar nos cafezais. E realmente essas pessoas vieram, né? Por isso que eu disse que fortaleceu mais ainda a questão da miscigenação dentro do país. Então aí, 1855, 1857, grande parte dos proprietários da região não conseguiu pagar a quantia cobrada para o registro de suas propriedades, tinham que registrar. Por esse motivo, muitos perderam suas terras, quem não tinha condição de mantê-las.
que era a lei da terra. Foram expulsos ou continuaram a trabalhar em suas antigas propriedades na condição assalariada ou arrendatário. Portanto, a lei da terra acentuou a concentração fundiária no Brasil, mantendo o latifúndio como marca de nossa estrutura agrária, ou seja, a terra ficou restrita a poucos, e poucos esses que têm condição. Então, é por isso que aí vem essa briga da reforma agrária, porque as terras, né, o domínio sobre elas se dá pela questão econômica. Então, são poucos os que terão condição de manter essa terra. E aí hoje, tempos mais tarde, vamos dizer, alguns anos depois, durante o século XX e agora o século XXI, vem aí essa briga pela reforma agrária. Né? Por quê? Porque a terra ficou reduzida a um grupo muito menor. Os latifundiários são os mais ricos, né? Virou as grandes propriedades privadas. E aí, como eu disse, né, isso contribuiu, aí vem a questão dos imigrantes que eu disse, né? Teve a grande entrada de imigrantes no Brasil, durante o período da libertação dos escravos, né? A grande política de imigração. Então, o nosso país se torna bem mesclado, digamos assim. Nós somos um país, né, como diz a história, bem mestiço. Não temos brancos 100%, não temos mais índios 100%, não temos mais negros 100%, mas assim, existe uma descendência, biologicamente falando, nós estamos misturados. Né? O Brasil tem uma nova identidade, uma identidade ligada a isso, por conta de tanta coisa que aconteceu desde a chegada dos europeus aqui, né, até os dias atuais. Então, até então, só existiam os índios por aqui, e assim mesmo tinha lá suas etnias, né? Etnias que eu quero dizer assim, tinha as diferentes grupos, né, indígenas. E para diferenciar mais, aí veio, né, os brancos, veio os negros e tudo mais. Então, né, nós temos um país bem misto. Então, isso é só um pouco sobre a questão da abolição, e falando que tudo isso contribuirá para a proclamação da República, que vai ser assunto visto no próximo ano, que aí muda também a história política do Brasil, né, com o fim da monarquia, né, que ela vai finalizar no dia 15 de novembro de 1889. A gente tem o fim da escravidão em 1888, 13 de maio de 1888, o documento, lei assinada pela princesa Isabel, e depois, tempos mais tarde, um ano mais tarde, nós vamos ter a proclamação da República, que foi fortalecida justamente, né, dentro desses movimentos abolicionistas, que eram movimentos abolicionistas, movimentos republicanos, que aderiam a uma nova forma governamental política do Brasil, que seria dentro da República. Então, por enquanto, a gente fica só até aqui.